Boa tarde, turma. Vamos dar início hoje a um dos melhores assuntos do nono ano, certo? Bem interessante. Eu gosto muito de explicar, eu me sinto mais à vontade, tenho bastante conhecimento, que é a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos estudar a parte 1 hoje, o capítulo 5, aí a partir da página 76. Tá ok? Vamos lá dar início então aos nossos estudos de hoje. Como é que a gente deve entender a Primeira Guerra Mundial? Nós temos que estudar alguns pontozinhos que levam antes dos anos do século XX, tá? Que foram essenciais para início dessa guerra. Nós vamos estudar um pouquinho antes, lá no imperialismo, lá das colônias, um dos motivos é as colônias da África. Não sei se vocês lembram lá da colonização africana, da colonização da Ásia, que eu ensinei a vocês no ano passado, tá certo? Mas vamos lá então dar um pequeno introduçãozinho aqui para vocês. Na página 777, vemos o primeiro tópico, rivalidades imperialistas, certo? Na corrida imperialista por território e mercado durante todo o século XIX, lembre-se, século XIX ainda, finalzinho do século XIX, gerou violentas rivalidades entre as potências europeias. Claro, quem estava no meio? A Grã-Bretanha, que aqui a gente pode falar da Inglaterra, nome bem bonito aqui, Inglaterra. Pronto, aqui ó, lindo. A Alemanha, que estava crescendo muito, certo? Com uma política muito fervorosa, crescendo economicamente, territorialmente, querendo crescer mais ainda. E claro, vem por fora a França, tá bom? Vou até mudar de página para sair esse nome Inglaterra, feio. Vamos lá. Essas rivalidades se deu a partir de quê? A Alemanha vem crescendo a passos largos, como eu falei, vem crescendo muito, uma política muito boa. Adotou uma iniciativa de uma política de alianças, ou seja, ela começou a chegar para os seus vizinhos e dizer: ei, cara, chega, vamos nos juntar aqui, vamos fazer uma aliança nós dois, vamos ser amiguinhos, tá? Vamos ser amiguinhos aqui, vamos fazer um bem bolado. O que eu ganhar é seu, o que você ganhar é meu e assim vai. Nós somos nós lá, amizade. Foi então aí que a Alemanha, liderando esse processo, formou então a Tríplice Aliança, que constituía a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, como vocês podem ver aí na página 77 ainda, tá bom? Mas logo depois deu início à política de expansão à força. Professor, como assim? Aqui ele estava tentando ganhar território a partir das amizades, fazendo amizadezinha aqui e outra acolá. Mas ela começou a perceber que só com isso não ia crescer tanto. Ela queria mais espaço, ela estava crescendo. Ou seja, então ela queria expandir seu território, principalmente aonde? Nas colônias da África. Muito bem, quem acertou. Lá no ano passado a gente estudou sobre a colonização africana, que a Inglaterra, como era potência do mundo, conquistou mais terras na África. E a Alemanha, crescendo também, crescendo o olho, principalmente igual o meu aqui, desse tamanho, foi lá então e começou a querer território na África. Só que a Inglaterra disse: nananina não, quem manda aqui sou eu. Então foi o que a Inglaterra fez, a Grã-Bretanha. Vendo que a Alemanha estava crescendo, fazendo aliança, deu início à Tríplice Aliança, a Inglaterra não se agradou muito, pois não queria ceder suas colônias, mesmo tendo o maior império colonial da época. Então o que foi que ela fez? A Grã-Bretanha reagiu e formou a Tríplice Entente, certo? Em oposição à Tríplice Aliança, que era formada por quem? Grã-Bretanha, França, Rússia. Tá bom? Esses três grandes países. Com isso, passando-se os anos, os países desses dois blocos foram formando alianças com os outros países europeus. Mas começou vocês, começaram a dizer: vamos ficar amiguinho, vamos ficar amiguinho aqui, vamos ficar vizinho. Foi então aí que em 1907 a Europa estava dividida em dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, do outro, a Tríplice Entente, como nós podemos ver aqui nesse mapa. Em verde claro aqui, mais alaranjado, temos a Tríplice Aliança, que são os países, certo, aliados aqui, ó.
Esses países aqui em outra cor, acho que é bege, são os países que nem era aliado de um, nem era aliado do outro. Estava aqui em cima do muro. Tá? E em verde nós vemos a Tríplice Entente. Tá bom? Que são esses aqui em verde. Ok, pessoal? Pulando para a página 78, nós vamos ver a luta dos sérvios pela Grande Sérvia. Aqui também já é outro ponto para o início da Primeira Guerra Mundial. Perdão. Um dos motivos para o início da Primeira Guerra Mundial foi a questão dos eslavos, que queriam independência. Uma parte desse povo era dominado pelo Império Austro-Húngaro e a outra parte pelo Império Turco. Aqui no mapa, eles estão mais ou menos aqui. Cadê? Por aqui assim, ó. Certo? Quando é que dá início a República Tcheca e tudo mais, que é essa região. Era dominado por quem? Pelo Império Austro-Húngaro, certo? E pelos turcos. Tá bom? Os sérvios foram então buscar a ajuda de quem? Lá da Rússia, já que ela defendia o pan-eslavismo, mas que na verdade queria apenas expandir suas fronteiras. Ou seja, os sérvios foram procurar ajuda na Rússia pensando que eles queriam ajudar elas porque eram amiguinhos. Mas não, por trás a Rússia na verdade queria o quê? Abocanhar uns territórios também, crescer mais ainda. O povo esfomeado, né? Foi então que um outro ponto que podemos destacar é o crescimento dos Estados Unidos e do Japão como potências mundiais. Ou seja, não só esses pontos dos eslavos, não só o ponto da Europa está dividido em dois blocos, mas também o ponto de que os Estados Unidos e Japão estavam ganhando força, certo? Ganhando visibilidade, crescendo o olho também para o mundo. E tinha também um outro pontinho bastante importante, que era a paz armada, ou corrida armamentista. Professor, como assim paz armada? Seguinte, o mundo estava em paz, sem guerra. Mas os países, todo ano estavam correndo para melhorar suas armas, para ficar mais poderosos, para ter mais poder de fogo, para poder assustar o inimigo, né? Claro, porque se caso começasse uma guerra, como eles já estavam planejando, tinha armas para guerrear, certo? Então, aí na página 79 é que nós vamos ver a gota d'água, ou seja, o barril de pólvora estourando, o grande barril de pólvora, que é em 28 de junho de 1914, um fato novo precipitou os acontecimentos. O que foi que aconteceu? Um estudante matou Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro na Sérvia. Foi então que o Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio, dizendo que o estudante era sérvio e tudo mais, pelo atentado. E, um mês depois, declarou guerra à Sérvia. Certo? E isso causou uma reação em cadeia. Vamos imaginar um dominó. Quando você derruba uma peça, a outra peça derruba outra, derruba outra, derruba outra. Professor, não entendi. Lembra que eu falei lá no slide passado, aqui, ó, no começo da aula, de que a Europa estava dividida em dois blocos. Tinha os amiguinhos. Então vemos aquela frase: mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Tá bom? Então, ou seja, quem era aliado do Império Austro-Húngaro, então ficou do lado austro-húngaro. E quem era aliado da Sérvia, ficou no lado da Sérvia. E aí eles se encontram. Quem era aliado do austro-húngaro? Alemanha, Itália e outros países. Quem era da Sérvia? Inglaterra, França e Rússia. E foi então aí que, após essa declaração de guerra, em apenas 7 dias, todas as principais potências europeias estavam embutidas na guerra. Inglaterra, França, Rússia, Itália, Alemanha, Áustria, guerra, pau, tiro, porrada de bomba. Tá bom? Mas para a gente entender essa guerra, né, não foi só chegar lá, trocar tiro e pronto, acabou. Não. Essa guerra durou 4 anos, que foi de 1914 a 1918. Tá bom? E ela pode ser dividida em 3 fases bastante importantes, certo? Como a gente pode ver aqui. Primeira fase delas,
a guerra de movimento. Vejamos então aí na página 79, lá no pontinho lá destacado, guerra de movimento. A primeira fase durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por um intenso movimento de tropas. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica e, apesar da resistência belga, chegaram às vizinhanças de Paris, na França. Os franceses, porém, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha de Mors. Como nenhum dos lados conseguiu vitória decisiva nessa batalha, a guerra na frente ocidental estacionou. Ou seja, a guerra de movimento aqui era o seguinte: as tropas começaram a se mover, movimento então, começaram a se mover. Chegaram a certo ponto, começaram a brigar, certo? Nenhum lado nem o outro conseguiu conquistar a vitória, sucumbiu o outro, ficaram estacionadas. Nem ia, nem voltava, certo? Ficaram estacionadas lá. O que avançasse, o outro matava. Então ficaram lá. Foi aí então que deu início à segunda fase. Pronto, vemos aqui a guerra de movimento, onde as tropas se moveram contra o inimigo, tá? Então foi aí que deu início à segunda parte, a segunda fase, que é a guerra de trincheiras. Vejamos. Com a estabilização das forças em luta, iniciou-se uma nova fase da guerra, a guerra de trincheiras. Os exércitos da Inglaterra e da França, de um lado, e o da Alemanha, do outro, cavaram 640 quilômetros de trincheiras, que se estendiam desde o Mar do Norte até a fronteira da França, com a Suíça. E com o corpo enfiado na terra, os soldados lutavam dia e noite. Professor, como assim guerra de trincheiras? Vejamos aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, eles eram de um buraco, certo? Onde ficavam só esperando o outro soldado, dando de doido, começar a marchar. Eles aqui dentro dos buracos matavam ele, certo? Eles viviam aí dentro dia e noite, dormiam nesse buraco, comiam nesse buraco, faziam as necessidades deles dentro desses buracos. Para você ver como o negócio foi complicado, certo? Aqui nós vemos outra imagem de uma série, que agora me esqueci o nome, que é dentro das trincheiras, para você ver como era sufocante, certo? E era o que? 640 quilômetros de extensão, certo? E a terceira fase, que foi o que mudou essa estagnação da guerra, porque nenhuma tropa nem ia nem voltar, ficava ali estacionado nas trincheiras, foi o que? Foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Foi aí que mudou toda a guerra. Que é isso que a gente vai ver na próxima aula. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui nesse assunto. Esperamos continuar na próxima aula o assunto de onde a gente parou, tá bom? Com todo esse entusiasmo, tá bom? E até a próxima aula. Valeu!